A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Elisete e eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade de estar colocando algo da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar do pecado de Acã. Essa passagem se encontra no livro de Josué, no capítulo 7. Eu vou ler aqui um versículo e depois a gente vai ler mais alguma coisa. Mas em Josué, capítulo 7, o versículo 21, fala assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Acã era um israelita, ele era ali do povo de Deus. Nesse período eles estão na terra prometida. Então o Senhor ali ordena que eles entrem em Jericó e destroem Jericó, que venha com destruição sobre Jericó. E que a prata, o ouro, esses utensílios fosse poupado, trouxessem para tesouro da casa de Deus. E isso acontece, né? Então eles derrotam ali a Jericó, ali fica uma cidade amaldiçoada. E logo após, eles vão enfrentar uma outra batalha, que é em Ai. Essa batalha já seria uma batalha mais simples. Era uma batalha num local que havia menos pessoas. Então, o povo de Israel não precisava reunir um grande número de pessoas ali do exército para invadir Ai, porque já era um local mais fácil. Aos seus olhos, eles venceriam com muito mais facilidade, com muito mais rapidez e um número menor de pessoas. Então, assim foi feito. Porém, algo acontece ali de errado. Uma parte dos israelitas são feridos e outra parte se amedronta. Então, há uma derrota. Israel é derrotado em Ai, numa batalha que não era de grande porte. Então, Josué, ele fica muito preocupado com isso, então ele vai se pôr na presença do Senhor, porque aquilo foi uma desonra. A perca desta batalha foi algo que trouxe vergonha, foi desonroso para o povo de Deus. Então, Josué, como líder, ele vai consultar Deus, ele vai se prostrar ao Senhor, saber o que houve, para que viesse tamanha vergonha sobre eles. Então o Senhor fala que tem pecado no meio do povo. Há pecado no meio do povo. E o pecado impediu que eles vencessem, impediu a bênção de Deus sobre a vida deles. Então eles conseguem, Josué, através da direção de Deus, chega até Acã, que é aquele que nesta batalha de Jericó, ele pega algumas coisas que estavam separadas para o tesouro da casa de Deus, ele coloca os olhos, ele cobiça e ele toma para si, escondido. O Senhor não queria que fizesse isso. Ele pega isso, esconde dentro da sua casa, que é o que nós lemos aqui. Então, Josué pede para que ele confesse, que ele venha confessar o seu pecado, porque aquele pecado trouxe destruição para o povo de Deus. Aquele pecado, a consequência foi derrota, a consequência foi vergonha. Então ele confessa aqui dizendo que quando ele viu aqueles despojos, ele viu uma boa capa babilônica, ele viu 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, viu ali também, cobiçou, né? Tudo aquilo que ele veio a cobiçar, o que era? A capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Os olhos dele, ali, ele se interessou, ele cobiçou, ele olhou com cobiça. E quando ele olha com cobiça, gera nele o sentimento de posse, de ter que pegar aquilo, de ter que ter aquilo, de romper o mandamento de Deus, de romper uma lei, de desobedecer. Tanto que ele escondeu.
e ele leva para sua casa, para sua tenda, enterra aquilo lá fica bem escondido. Mas aos olhos do Senhor nada fica escondido. Então, quando acontece a derrota e Josué se põe diante de Deus, Deus fala: tem pecado. Peça para o povo se santificar, porque tem pecado e esse pecado precisa ser descoberto e precisa ser corrigido. Olha só que coisa seríssima, que parece algo tão insignificante. Para Acã era algo que ninguém iria saber, que ninguém iria perceber, iria ficar por isso mesmo. Mas os olhos do Senhor estavam vendo tudo isso. E isso é muito sério, porque os olhos do Senhor percorrem a terra. Porque o Senhor conhece todas as coisas, ninguém pode escapar da presença de Deus. É o que diz o Salmo 139. Aqui em Salmo 139, no verso 8, no verso 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? O Senhor, ele é onipresente, onisciente. Esse mesmo salmo aqui, ele diz que antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor conhece. Então, o Senhor conhece tudo aquilo que está sendo feito em oculto, tudo aquilo que está sendo feito em segredo. Não importa, pode ser o maior sigilo. Ninguém pode estar vendo, ninguém pode estar sabendo. Pode estar sendo feito a portas fechadas, pode estar sendo feito na escuridão. Não importa, o Senhor está vendo. Os olhos do Senhor estão ali, do Senhor ninguém escapa. Dos olhos de Deus ninguém escapa, ninguém esconde. E isso foi o que aconteceu com Acã. E Acã, ele sofre uma consequência, tanto ele quanto sua família, sofre uma consequência por conta disso. Primeiramente Israel, todo Israel sofreu essa consequência. O pecado era de Acã, mas todo Israel ficou envergonhado diante de uma batalha. Perdeu, sofreu uma derrota vergonhosa. Foi de forma coletiva, por conta do pecado de Acã. E depois aqui ele confessa o que ele faz, que ele deixa bem escondidinho, debaixo da terra. Na cabeça dele jamais iria acontecer algo. Mas o Senhor traz à tona todas as coisas, porque é o que diz lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 12, o versículo 2 e 3, diz assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Que tudo aquilo que é feito em oculto virá à luz, como a luz do meio-dia. Aquilo que é dito de forma, num sussurro, dentro de uma sala, a porta fechada, virá a público. Virá a público. Por isso é que nós devemos tomar cuidado. Por isso que nós devemos estar atentos e vigilantes. Porque o adversário, ele pode armar ciladas, emboscadas para nós, e ainda colocar na nossa mente que ninguém vai saber, e ainda colocar na nossa mente que ninguém viu. Sim, pode ser que alguém não tenha visto, mas o Senhor está vendo, porque o Senhor, ele é onipresente, ele é onisciente, e ele é onipotente. E aquilo que nós venhamos a fazer às escondidas, os olhos do Senhor estão ali. Muitas vezes tomamos tanto cuidado com aquilo que vamos fazer diante das pessoas, mas não tomamos cuidado quando estamos no secreto. Nos preocupamos com a reputação, mas esquecemos do caráter. Porque há uma diferença, a reputação é aquilo que dizem sobre mim.
É aquilo que as pessoas veem o que eu faço. Então eu posso ter uma boa reputação. Mas o caráter é aquilo que Deus vê quando ninguém está vendo. É aquilo que eu realmente sou quando ninguém está vendo. Aquilo que eu sou verdadeiramente no meu particular, no secreto, as minhas atitudes, os conceitos, valores, a moral, como que é no secreto? Então, os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor conhecem tudo que é feito. O Senhor conhece o nosso pensamento, o Senhor conhece as intenções do nosso coração, o Senhor conhece as nossas motivações. Não existe segredo para Deus. E ninguém engana Deus. Esta passagem, ela é muito séria. E isso acontece no meio em que o povo está adentrando a terra e o Senhor está na frente. De um povo diferente, de um povo de Deus, diferente de todas as outras as nações. Eles vêm de uma batalha grande que é a batalha de Jericó. Mas no meio disso acontece o quê? Essa situação. Então, Acã sofre uma consequência, tanto ele quanto sua família foram apedrejados. Foram apedrejados. E isso serviu também de ensino para aqueles que estavam lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Muitas vezes não é a morte literal, porque todos nós vamos morrer. Todos nós vamos partir tendo uma vida santa ou não. Mas a morte espiritual, perder a comunhão com Deus, perder a intimidade com Deus e até mesmo a salvação, colocar em risco a salvação. Isso é muito sério. A morte física nós não podemos impedir, nós temos um tempo contado nessa terra. Mas a morte espiritual nós podemos impedir como servos de Deus, se nós observarmos a palavra do Senhor e obedecermos. É claro que deslizes acontecem, mas quando há um arrependimento verdadeiro e abandono do pecado, encontra-se a graça e a misericórdia. Em Provérbios diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, este alcança a misericórdia. Mas aquele que não deixa o seu pecado não prospera. Então, precisamos saber que quando estamos no nosso maior momento íntimo, sozinhos, que achamos que estamos sozinhos, mas não estamos, o Senhor está conosco. E que possamos honrar e glorificar Deus diante das pessoas, mas também no particular. Que possamos honrar a Deus diante das pessoas, mas também no secreto. Sermos fiéis ao Senhor. Não é fácil, mas o Senhor nos dá graça para isso. O Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda. O Espírito Santo de Deus nos orienta e nos alerta. Jesus falou que o Espírito Santo seria o outro consolador. Seria o ajudador, aquele que estará conosco e em nós. E nos fará lembrar as palavras do Senhor. Olha que situação séria esta aqui no livro de Josué. Séria, uma situação forte, mas que nós precisamos olhar, atentar, meditar, pedir a graça de Deus na nossa vida, o favor do Senhor sobre nós, para que possamos seguir, para que não venhamos a ser levados por aquilo que vemos, para que não venhamos a ser dominados pelas sensações do momento, porque ele viu e isso entrou no seu coração, a ponto dele cometer. Se ele tivesse visto, achado bonito, mas ele não tivesse pego aquilo, seria diferente, mas ele executou aquilo que foi gerado no coração dele, aquela cobiça, fez ele executar, fez ele praticar o pecado. Então aquilo que olhamos
precisamos pedir que o Senhor venha guardar os nossos olhos, o nosso coração, porque muitas vezes vai adentrar em nós. E aquele pecado vai ficar como uma gestação até chegar a dar à luz, até ele ser cometido, até ser consumado. Muitas vezes vai sendo criado na mente, vai sendo criado no coração, até o dia em que será consumado. E foi isso, quando ele viu aquilo, ele foi seduzido e ele deixou entrar no seu coração. Ele deixou fazer morada a ponto dele executar e levar a destruição para casa. Porque toda a sua família também provavelmente sabiam. E não o repreendeu, e não o corrigiu, ficou por isso mesmo às escondidas. Então o Senhor entrou em cena. O Senhor aguarda o arrependimento, o Senhor aguarda a confissão. O arrependimento verdadeiro gerado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence. Mas nós não podemos resistir ao Espírito Santo, devemos ceder quando ele vem nos convencer, ceder ao Espírito Santo, nos arrepender verdadeiramente. O Senhor aguarda. O Senhor aguarda o verdadeiro arrependimento, a confissão e o abandono daquela prática, porque Deus é misericórdia. E o Senhor tem interesse na salvação do homem, o Senhor tem interesse na alma do homem, Ele não quer que se perca. Então essa palavra fica para nós neste dia, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, nos oriente, à luz da sua palavra, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, a paz do Senhor.